Boa tarde. Olá, doutora Fernanda, doutora Bruna, Abusar, Cris, Faticiana, Ingrid. Deixa eu ver quem está pedindo a entrada aqui. Boa tarde, pessoal. O tema de hoje, diferentemente do que a gente vem fazendo nos últimos dias, faltam alguns poucos minutos ainda para a gente começar a live. A gente sempre inicia uns 3, 4 minutos antes para o pessoal conseguir ser alertado aí no Instagram para poder entrar. Graças a Deus a gente vem passando aí por alguns dias bem bons assim de visitação nas nossas lives, né? A gente tem tido uma quantidade bacana de pessoas ouvindo e participando ativamente aqui da Januse Cursos, em todos os temas relacionados à harmonização orofacial. E obviamente a gente vai entrar hoje primeiro com um convidado especial e segundo com um tema especial, que é o tema dessa pandemia que está afligindo de uma maneira tão severa a odontologia. Vou colocar na linha aqui o Dr. Hilton Gurgel, especialista em odontologia do esporte, e que por infelicidade e por felicidade se contaminou e já se restabeleceu da Covid-19 e, enfim, vai participar hoje aqui com a gente da live. Fala, meu mestre querido. Tudo bem? Boa tarde, Januse. Me escuta bem? Sim, perfeito. Bem-vindo, viu? Muito obrigado. Estou explicando aqui para todo mundo da tua presença. Primeiro porque é um grande amigo, segundo porque é um grande professor e comunicador, terceiro uma coisa boa que a BO Nacional uniu, que foi a nossa amizade. Terceiro, colocar você aqui para a gente realmente... a ideia da live de hoje é passar para o colega cirurgião dentista algum conhecimento sobre a portaria 639 de 31 de março de 2020, que instituiu a ação estratégica O Brasil Conta Comigo, Profissionais da Saúde, do Ministério da Saúde, tirar as dúvidas dos colegas a respeito dessa portaria do ministro Mandetta, mostrar alguma coisa relacionada à experiência que o profissional da saúde precisa ter para diferenciar uma síndrome gripal de um paciente que tenha a Covid-19, que é a doença causada pelo SARS-CoV-2, que é o vírus conhecido aí como coronavírus, saber diferenciar cada uma das duas possibilidades de ocorrência, saber diferenciar, inclusive, os casos leves que podem ter um acompanhamento e um isolamento social em casa e casos que devem ser imediatamente hospitalizados, né? Essa eu acho que vai ser uma grande contribuição para isso. Passar a tua experiência, eu estou no que diz respeito ao paciente que passou que venceu esse mal e que passou por essa situação clínica, para mostrar que existem diferentes tipos de sintomatologias nessa patologia e, por fim, passar as normas da vigilância sanitária ainda vigentes para todo o território nacional no que diz respeito ao que o cirurgião dentista pode fazer tanto na rede pública quanto na privada e quais são os equipamentos mínimos de proteção individual que ele deve ter durante esse atendimento. Então, o nosso bate-papo hoje vai ser um breve resumo a respeito disso tudo, incluindo todo o conteúdo teórico do curso que está sendo disponibilizado pelo Ministério da Saúde para todos os profissionais da saúde, tá bom? Ok. Essa é a ideia de hoje. Então, para começar essa discussão, se você puder ir me ajudando,
Não estou me vendo na imagem. Não está se vendo? Porque agora. Você está me vendo na imagem? Tô te vendo. Eu acho que está todo mundo te vendo, sim. Eu não sei se você consegue, eventualmente, ir observando as perguntas dos colegas. Você consegue ver aí na sua tela? Não. Não. Aqui está aparecendo só. Eu queria aparecer minha imagem. Agora beleza. Apareceu você, Está né? muito rápido, apareceu. Agora apareceu. Tá? Agora está top. A gente tem sempre um lapso de tempo. Eventualmente, aí no rodapé, vão aparecer alguns comentários e perguntas e etc. E a outra coisa importante que eu gostaria de deixar os colegas cirurgiões dentistas, à medida que a gente vai conversando, é que eles façam as perguntas pelo quadradinho com um pontinho de interrogação que tem logo ao lado da caixa de comentários. Então, logo ao lado da caixa de comentários, existe ali um quadradinho com um ponto de interrogação que as pessoas devem fazer as perguntas por aí. Começamos falando a respeito de alguma coisa que pegou o cirurgião dentista e muitos profissionais da área da saúde de surpresa, que foi uma portaria do Ministério da Saúde, no último dia 31 de março, portaria 639, que instituiu a ação estratégica O Brasil Conta Comigo, profissionais da saúde, visando, e é isso que eu acho que a gente tem que deixar bem claro, visando capacitar o profissional da área da saúde e cadastrá-lo para o enfrentamento à pandemia do Covid-19. Tá? Vamos pra guerra. Então, não é, primeiro, uma convocação obrigatória para participar da frente de batalha, mas nós temos que estar convictos de que poderemos, eventualmente, por estarmos em estado de emergência em saúde pública nacional, né, ser eventualmente convocados aqueles que possam a participar desse enfrentamento à pandemia do Covid-19. Lendo esta portaria, nós temos que ver alguns considerandos. Todas as portarias e resoluções, enfim, têm esses considerandos que são absolutamente importantes, né? E um deles diz o seguinte: considerando a necessidade de mobilização de força de trabalho em saúde para a situação dos serviços ambulatoriais e hospitalares do SUS, para responder a uma situação de emergência, ela resolve. Então, a gente tem que lembrar que a quantidade de profissionais envolvidos hoje com a saúde, ela é, em teoria, suficiente a dar atendimento a todos esses pacientes, né? Ou seja, para os leitos que existem no país. A gente tem que lembrar que essa medida de restrição, né, de circulação das pessoas, ela serve para tentar achatar a curva. A gente não vai conseguir, obviamente, que as pessoas se contaminem, né? Mas o que a gente não quer é que um número de pessoas muito grande, como vem acontecendo em países de primeiro mundo, super desenvolvidos, como Estados Unidos, o número de infectados e, eventualmente, pacientes que necessitem de intubação e respiração artificial não seja maior do que o número de respiradores e leitos de UTI que o Brasil tem. É muito simples, ou seja, é uma conta muito simples. Verdade. Né? E fica, obviamente, a critério de cada uma das pessoas seguir ou não essas restrições, porque a gente vê velhinho na rua passeando com cachorro. Nossa. Né? Aqui em São Paulo tem, ok, você faz parte de um grupo de risco, tem algum tipo de doença pré-existente, você deve ficar em casa, porque o teu risco de se contaminar e de que não exista um leito para que você seja atendido numa UTI é grande. Então as pessoas precisam entender primeiro isso. Né? Essa resolução, essa portaria do Ministério da Saúde, que instituiu essa ação estratégica para os profissionais da saúde, tem como objetivo 2 pontos: proporcionar capacitação aos profissionais da área da saúde nos protocolos clínicos do Ministério da Saúde para o enfrentamento do Covid. Tá? Então, esse ponto é fundamental. Ele estipula quais são os profissionais da área da saúde: serviço social, biologia, biomedicina, educação física, enfermagem, farmácia, fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, medicina, veterinária, nutrição, odonto, psicologia e técnicos em radiologia. Estão todos
convocados a se cadastrar e a se preparar, se capacitar profissionalmente em como enfrentar a doença. Isso não quer dizer que você vá para o front. Isso que precisa ficar bem claro. Ou seja, você precisa entender dessa doença porque muito provavelmente vai existir em breve, já existe, um número de telefone que é 136, que faz a ligação entre o paciente e um profissional da área da saúde que pode fazer uma pré-avaliação desse paciente antes dele entrar e ocupar um espaço dentro do Sistema Único de Saúde. Isso é fundamental. Então, professor. Oi, fala, meu querido. Vai perguntando. Tem umas perguntas aqui mas antes de tudo, saudar os cirujanos dentistas de Espanha, de Venezuela, de Equador. Saludo a todos. Saudar também meus colegas brasileiros. Estou aqui nesse confinamento. Estão vindo umas perguntas aqui. E que bom que a live está internacional. Chegou já ao velho continente. Um forte abraço a todos. Eu ainda estou com a voz. Hoje é o 4º dia que eu estou falando melhor. E como o senhor muito bem falou aí, vou fazer uma analogia, posso fazer. Como uma equipe, não adianta a gente chegar, entrar em campo, ou entrar dentro de um octógono, falando como dentista do esporte, sem estar preparado, sem trabalhar, sem treinar. Sem saber o que vai fazer, não é? Isso. Eu estou aqui, num isolamento total, eu não tenho contato físico com ninguém. O pessoal está perguntando aqui como foi que eu me infectei. Eu também queria saber. É isso que o pessoal precisa ficar muito claro. Tem infecção comunitária, você pode pegar na rua, passando pelo ar. Ontem a gente viu sendo disseminado aí nas redes sociais um vídeo que mostra a contaminação pelas gotículas que ficam suspensas no ar. Já pensou? Uma pessoa que espirra, né, ela cria uma nuvem de gotículas no ar, que são gotículas bem pequenas, né, que são invisíveis, obviamente, e que se você passar por elas, inalar, ou simplesmente elas tocarem a sua mucosa ocular, você está contaminado. Né? Já pensou? Então, é isso. É por isso evitar a distância de 1 metro, 1,5 metro, 2 metros de distância das pessoas, evitar esse contato próximo com os parentes mais próximos, com os mais idosos, com as comorbidades. Então, por isso, efetivamente, graças a Deus, o governo brasileiro falou para o povo que em situação de sair de casa, sair de máscara, isso já é evidência robusta científica que em países que implementaram de maneira precoce o uso de máscara para todo mundo, e não precisa ser uma máscara cirúrgica ou N95, uma máscara profissional, uma máscara improvisada que proteja ele um pouco do que ele recebe e proteja os outros daquilo que ele emite, porque hoje a gente não sabe mais quem contamina quem. Né? Então, esse é o claro. Isso tem que ficar bem claro. Uma coisa que quando lá na USP, lá em Bauru, a primeira vez que eu tive contato com odontologia baseada em evidência, medicina baseada em evidência, eu nunca esqueci de uma pergunta que foi o professor entrou na sala de aula e fez uma pergunta muito legal. Por que é que quanto mais velhos morrem no hemisfério norte, mais andorinhas estão voando no céu aqui no hemisfério sul, no céu do Brasil, vamos dizer assim? O que é que eu quero dizer com isso? A gente tem que aprender com quem tem a experiência, certo? É como eu hoje sabe que eu valorizo muito os profissionais que pesquisam, que têm ciência. Hoje é muito bom você abrir, fazer as coisas por empirismo, copiar, colar de outro, plagiar alguém. Gente, isso é feio. E eu digo muito, professor, como o senhor está sendo muito feliz. Uma colega aqui colocou que um espirro, até 6 metros, né, as gotículas ali, o vírus, até 6 metros, já pensou? Vou tirar minha experiência. Exatamente. Eu estava numa farmácia, eu só saí 2 vezes, eu estava
Há 11 dias que eu já estava confinado, fui comprar remédio de uso contínuo para meus pais. Fui comprar comida que a gente precisa comer, só quem saía de casa era eu. Eu tenho papai e mamãe que são um grupo de risco. Meu pai é cardiopata gravíssimo, meu pai só não tem coração transplantado, mas estente, marca-passo, ponto de safena. Pra você pensar, tem coração já tá power. Uhum. Então, mas aí, professor, é aquela história. Evidência científica. Como é bom uma live dessa. Como é bom a gente aprender e olhar a experiência dos outros. Eu acho isso fantástico. Pois é, uma coisa que eu sempre digo, principalmente numa pandemia de um vírus mutante como esse, é que, primeiro, nem a medicina oriental, chinesa, que foi a primeira a passar por isso, nem os maiores institutos de pesquisa do mundo sabem exatamente o que está acontecendo. Verdade. Tá? Por isso as orientações mudam de um dia para o outro. Por isso que o que foi dito ontem pode ser mudado amanhã. E é por isso que as pessoas precisam ficar muito bem atentas, principalmente as ações do Ministério da Saúde brasileiro, que tem feito, no meu ponto de vista, as ações de maneira mais rápida que em outros países do mundo. A desgraça não é maior nesse país, não por subnotificação. Ela não é maior nesse país porque o Brasil entrou num período de quarentena, mesmo que ainda meio desregulado e meio sem saber por quê, até antes da hora. O ministro Mandetta já falou até isso. Nós entramos um pouco antes do que é o necessário. Eu acho que não, ministro. O senhor entrou exatamente no momento certo para preservar vidas, porque as vidas não são estatísticas. A partir do momento em que a pessoa que morre, ela é da sua família, ela não é mais uma estatística. E é isso. E é assim que a gente tem que tratar cada uma das vidas. Triste. São importantes quando a gente trata vida como número de matemática. Eu digo sempre nas minhas primeiras aulas que a gente tem que ser dentista de gente e não de dente. Apenas de dente, na verdade. Exato. Fico triste quando eu vejo aqui notícias. Rapaz, o povo não está respeitando. Olha as feiras. Um abraço pessoal da Venezuela. Eu só posso dizer que eu lamento. Ninguém vai educar o povo da noite para o dia. Ninguém vai. Professor Rony, coordenador do curso de fisioterapia, uma honra ter o senhor nessa live. Professor Januzzi é uma das pessoas mais respeitadas, professor Rony, aqui do Brasil, que eu confio, assim como o senhor, que também gosta de ciência. Um forte abraço, amigo. Então, eu fico triste quando vejo essas falta de informação. Ninguém vai educar a população da noite para o dia, amigão. Ninguém. É isso mesmo. Por isso que eu acho bonito até a gente ter essas lá de informação. Só sabe, infelizmente, eu acho que muita gente só vai abrir, só vai cair a fichinha quando tiver alguma, infelizmente, alguma morte na família. Quando passar por alguma coisa próxima, é verdade. Eu saí do hospital, eu não recebi nem o resultado do teste do corona ainda. Tem gente que tem 20 dias, 22 dias. Sim. E sorte que eu tive médicos competentíssimos. Obrigado, professor Joilson do São Caetano, que está aqui na live. E é uma coisa que, sem o estudo dos médicos, eu agradeço a Deus todo dia ter uma médica que me acompanhou, que é extremamente competente. E coisa ela, boa. Muito boa, foi muito bem atendido. Gente, não tenham medo. É aquela história. O que eu posso dizer é que eu fui muito bem atendido, muito bem assistido. Sabe como é que eles descobriram? Pela uma tomografia de tórax. Eu desmaiei em casa, meu amigo. No quarto das minhas crianças. Eu ia brincar nesse confinamento. Brincar à moda antiga, com tabuleiro. Sair do eletrônico um pouquinho. E com a tomografia com vidro fosco. Isso. E a tomografia, eu tive que fazer a tomografia lá e eles, 3 médicos lá, ó, pneumonia viral, característica de coronavírus. Isola o rapaz. Doutor, e eles chegaram para mim, professor, o senhor é um professor universitário, o senhor é um cara esclarecido, conhecido, e a gente tem que explicar a verdade. O senhor não pode explicar, meu amigo. É para me isolar? Me isola, eu quero viver. Eu quero viver. Lógico. E o importante, professor Januzzi, colegas que estão assistindo aqui, é o cara estar com a mente boa. Porque se minha cabeça tivesse voltado para a derrota, para a morte,
para esse terrorismo que a gente vê na TV, meu amigo, meu pensamento era o tempo todo de vitória, de fé, de oração. É isso aí. E a gente, se não tiver isso, cara, independente de que religião você seja, pense positivo. É como eu trabalho com atletas, eu vou falar ao lado do atleta. A gente tem que, bora, vamos ganhar, vamos vencer. E o tempo todo eu me lembrava de vestiário, de bastidores de competição. Lutador Anderson Leão, um forte abraço para você que está aqui, grande campeão. E somos assim. E a gente tem que estar muito com o equilíbrio emocional bom, para Claro. tranquilizar a família. Graças a Deus, hoje a gente tem que ter a tecnologia. Então, foi duro ver minha mãe, professor, quando saí de casa depois no desmaio, porque fica vendo desculpa essa palavra, essas bobagens grandes, terrorismo que passa na televisão do pessoal na Itália, que vai para o hospital e não volta, e não tem velório, e não tem nada. Mamãe, olhe no meu olho, mamãe. Disse para ela, olhe no meu olho, eu por fraco de como eu estava. Eu vou voltar vivo. Vivo, mamãe. É isso aí. A gente tem que, primeiro ter esse otimismo, saber que, obviamente, os cuidados estão sendo tomados, eles devem ser tomados, porque tem muita gente se curando, mas tem muita gente morrendo, né? E essas mortes poderiam, eventualmente, ter sido evitadas por um pouquinho mais de cuidado, por um pouquinho mais de atitude precoce em relação a alguns cuidados básicos, e eu acho que é por isso que o Brasil não está tão ruim. Tem uma colega aqui que faz uma pergunta se a recomendação ainda é que atendamos apenas urgências e emergências. Né? A nota técnica da Anvisa, de 31 de março de 2020, dá orientações para os serviços de saúde, medidas de prevenção e controle que devem ser adotadas durante assistência aos casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus, o SARS-CoV-2. Tá? No anexo 4, essa nota técnica da Anvisa está publicada na íntegra no site do Conselho Federal de Odontologia. Então, orientem-se pelo site do Conselho Federal de Odontologia e pelo site do Ministério da Saúde. Essa nota técnica dá orientações para serviços odontológicos, quaisquer que sejam eles, públicos ou privados. Tá? Assistência odontológica é altíssimo risco para a disseminação do novo coronavírus, pela alta carga viral presente nos aerosóis, né, que são emitidos durante o tratamento odontológico, principalmente os eletivos. Né? Então, segundo a publicação da ADA, em tempos de surto de coronavírus, os procedimentos odontológicos devem se restringir aos emergenciais que representam risco de morte do paciente. No caso da odontologia, existem alguns, né? Então, poderíamos citar aqui sangramento descontrolado, celulite facial, né? Os grandes abscessos de tecidos moles, infecções intraorais e extraorais, enfim, coisas desse tipo podem levar a comprometimento da vida do paciente por envolvimento de vias aéreas, etc. No entanto, outras publicações sugerem que sejam ainda realizados o atendimento de caráter de urgência, que não representam risco de morte. Isso depende um pouco agora da orientação da Secretaria Estadual de Saúde de cada estado. Tá? Estados como o de São Paulo sugerem o atendimento apenas e tão somente em estado de urgência, nada de eletivo. Tá? O surto, principalmente aqui na cidade de São Paulo, que é onde eu estou, é o epicentro da epidemia no país, né? Mas os atendimentos de urgência e emergência estão permitidos. Isso não quer dizer que você pode começar a fazer um preparo ou que você vai fazer todo um processo de restauração de um dente. Você vai tirar a dor, tá? Para depois fazer o tratamento eletivo disso, e sempre orientado, e aí de maneira crânio-caudal, o uso de gorro, o uso do óculos fechado. E quando a gente usa o óculos fechado, um exemplo de um óculos fechado é esse aqui, que ele tem toda uma
É como se fosse um óculos de natação ou de mergulho. Isso Então, aí tá mais coloca... para mergulho, viu, meu amigo? Mas é um óculos Mas aí, odontológico. Snorkel. Esse é um óculos odontológico que a Ó, gente adquiriu para conseguir você usar por respirar aqui, cima ó. do meu óculos de grau, né? Ele tem já um face shield acoplado para proteger a tua máscara, então você tem essa vantagem de poder usar uma máscara N95 ou superior no caso do atendimento de urgência e protegido com esse face shield ou com outro face shield que vocês podem comprar, e um jaleco descartável que tenha no mínimo a gramatura de 30 gramas ou superior, para que seja o mais impermeável possível. Então você tem que estar prevenido. Um momento aqui, interessante você falar do jaleco. Vou dar pela minha experiência que eu vivi agora. Rapaz, eu nunca vi uma troca tão grande os caras entravam, pareciam astronautas, mas estavam certos. Eu estava vivendo como se eu estivesse vivendo naqueles filmes que a gente vê. Epidemia. Meu amigo parecia astronauta, parecia criador de abelha. Eu não tinha, depois eu vou postar, mas eu só vou postar esse vídeo. O pessoal batendo palma para mim quando eu saí do hospital. Toda a equipe tirou, que coisa linda, cara. Aí mata o cara de emoção. Tirou, mostrou o rosto. Pô, bicho, só em pensar eu me emociono. Já emociona, mas é com eu só razão. vou postar esse vídeo, já com autorização do hospital, da equipe toda, no dia que sair da quarentena. Deus, é justo. Aí sim. Porque eu estou cumprindo, assim, assinei o protocolo correto da OMS, mas voltando para o jaleco descartável, é importantíssimo. Era chegando o pessoal e eles rasgavam o jaleco, descartavam, jogavam no lixo. Mas não eram muito, não. O lixo lá já estava. Aí vinha a menina, trocava. Também vinha minha professor Tiago Trindade. Forte abraço. Mara Martins, locutora. E todas essas coisas, o pessoal, extremamente na biossegurança de você bater palma. Eles estavam extremamente capacitados. A janela blindada do meu quarto, meu amigo. A janela era blindada. E eu a única coisa, tinha hora que você está na solidão, você sabe disso, que eu abri a janela no sol, aí era na direção de uma praia aqui, que chama Praia dos Artistas, né? A minha janela, porque se fosse para o outro lado era Ponta Negra, belíssima. Depois vocês vejam as imagens aí na internet. Natal é linda, amo minha cidade. E eu ficava na direção lá da Praia dos Artistas e levantava, tirava a camisa, meu amigo, eu quero banho de sol. Pegava, me bronzeava aqui, ó, tô até um pouquinho encoradinho. Mas tem que ser assim. Aproveitar o sol mesmo. De Natal, já pensou? Mas vou repetir uma coisa. Biossegurança do pessoal, capacidade dos profissionais, uma educação perfeita. Nenhum chegou para mim assim, pelo contrário, extremamente capacitados profissionais. O hospital não deixou faltar nada. E uma coisa muito importante, vou repetir, oriente todos, equilíbrio emocional do paciente e do profissional. Uma outra colega aqui, Hilton, pergunta assim, professor Januzzi, o primeiro doutor Chino da Venezuela envia um saludo, outro saludo a todos os hermanos venezolanos. A minha opinião de até quando deve ir a quarentena. Falei assim, olha, quem é, Fernanda? Fernanda, eu sou só um colega cirurgião dentista como você. A minha bola de cristal para isso não serve. Todas as previsões matemáticas que fizeram estão sendo discutidas, né? Hoje, na sequência, se o Brasil seguisse a sequência que vinha seguindo, a gente deveria ter uma média de 5 mil e tantos mortos, a gente não tem nem 10% disso. Graças a Deus. A gente não tem ideia de até quando vá essa quarentena. A Januzzi Curso se compromete aqui a conversar com vocês nesses próximos dias a respeito de atitudes que vocês devem tomar durante a crise para que saiam fortalecidos no pós-quarentena, porque vai ser um momento onde
todos os nossos preços vão ter que ser repensados, vão ter que ser diferentes, assim como todos os preços daquilo que nós vamos consumir. Vocês imaginem que aquilo que você, cirurgião dentista, está sentindo hoje em termos de paralisação completa, outros ramos do comércio também estão. Eles vão voltar malucos para vender. E para vender rápido no mercado onde não existe dinheiro, os preços vão ter que baixar. Então, preparem-se para negociar com seus fornecedores, porque eles vão estar desesperados para vender. Vocês vão comprar mais barato, vender mais barato e vão ter que, nesse prazo de quarentena, estar preparados para atender melhor os seus pacientes no pós-quarentena, porque eles vão estar precisando de vocês. Tá? Então a mensagem é de otimismo. De otimismo. Ontem eu recebi uma ligação de um gerente nacional de um grande laboratório de remédios do Brasil, me dando todo o apoio. Aproveito para saudar os amigos de Portugal que estão aqui assistindo na live. O maior árbitro de MMA do Brasil, Cezanne Moutinho. Uma honra ter você nessa live. Infelizmente, todos os esportes parados, viu, Cezanne? Coordenador do curso de odontologia da Universidade de Potiguar, professor Souza Júnior. Uma honra, professor, ter o senhor aqui. Só gente boa aqui, né? Só muita gente boa, muita gente do bem, né? Todo mundo do bem, graças a Deus. E vivos, e vivos. Então, professor, ele falou para mim, meu amigo, depende da China, meu laboratório depende da China. Olha o que ele falou para mim. Nós batemos um recorde de venda de medicamento. Agora eu não sei se eu vou vender no outro mês, ele está dizendo. Porque muita gente, vou dar um exemplo aqui. Muita gente comprou, o cara que tem pressão alta, Glosartan. Sim, comprou para 3 meses. Comprou para 10 meses mesmo. O cara comprava 10 caixas. Pois é. Então, uma coisa assim. É normal. Esse medo é comum nessa época de pandemias. A gente precisa entender que quando aconteceu a primeira pandemia mundial, que foi a gripe espanhola, em 1918, no Primeira Guerra Mundial, 50 milhões de pessoas morreram. Nossa. Não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha comunicação instantânea. Não tinha tecnologia que a gente tinha nada. Não tinha nada, não tinha antibiótico. Verdade, não tinha antibiótico, não tinha antiviral. Morreu 50 milhões de pessoas, o mundo ficou mais leve naquela época, e isso não vai acontecer agora, porque um dos tratamentos que foi testado naquela época foi o que foi aprovado agora, em caráter de emergência pela Anvisa, pela FDA nos Estados Unidos, que é o uso do plasma do paciente, como você, que já se curou, que tem imunoglobulinas, que tem anticorpos, que pode ser doador de plasma para pacientes graves. Você vê, naquela época, em 1918, usaram um tipo de tratamento que está sendo replicado agora. São 100 anos depois, velho. Nossa. Porque, infelizmente, é isso, né? Então, primeiro, gostaria de só voltar aqui aquele ponto que deixou os profissionais da saúde muito nervosos, que é a portaria do Ministério da Saúde. Ela tem só 2 tipos de implementação. Primeiro, a criação de um cadastro geral. Então, nós somos obrigados a nos cadastrar, mesmo porque os conselhos profissionais vão mandar o nosso cadastro para lá para ser confrontado. Segundo, capacitar os profissionais da saúde nos protocolos oficiais de enfrentamento à Covid-19, que eu acho que é o mais importante. Tá? Esse cadastro ele é obrigatório, né? O curso ele é importante, mais do que ser obrigatório, ele é importantíssimo. Eu já fiz, já vi, já revi o curso, porque ele é um curso EAD. Perfeito, né? Você faz em casa, você faz uma prova para ver se você aprendeu aquilo, né? E é isso que a gente está aqui hoje tentando passar para os colegas, que primeiro é uma medida importante, porque eventualmente uma força de trabalho extra pode vir a ser requerida no futuro, pode ser que não, eu acredito realmente que não vai ser,
Vários colegas estão dizendo aqui que já fizeram um curso aqui na live, professor Arthur. Então, eu já tive alguns outros colegas também que já fizeram os Graças a Deus, parabéns. É muito interessante, é uma iniciativa que eu acho que não sei de outros países que alicerçaram, primeiro, esse tipo de trabalho, recadastrando os seus profissionais da saúde, solicitando o voluntariado de quem quiser, terceiro, treinando o pessoal da saúde para isso. Por quê? O profissional cirurgião dentista, ele é absolutamente capaz de fazer triagem de pacientes e dizer qual tem um sintoma gripal simples, qual é um paciente que apresenta risco de Covid e que deve ser internado, porque esse paciente ele precisa ser tratado nas unidades básicas de saúde num diagnóstico diferencial, porque senão você entope o sistema único de saúde de pacientes que não têm a Covid-19. Né? Então, esse diagnóstico diferencial é muito importante. Ele é muito fácil de fazer. A gente vai citar alguns pontos deles aqui na live, que eu até quero que você depois me passe a tua experiência, até como paciente. Olha, senti isso, não senti isso, tive isso, não tive isso, né? Para a gente entender... Deixa eu só dizer uma coisa aqui como ela funciona. Nesse seu entender aí. Primeiro de tudo, quero uma honra, professor José Endrigo. Você está aqui nessa live, você é uma das maiores autoridades que eu conheço dentro da odontologia e pacientes especiais. Muito nos honra. Eu e o professor Januzzi, o senhor está aqui assistindo. Tem gente até do sertão aqui, rapaz. Coisa boa. Deus abençoe. No calor do sertão, eu quero que o vírus seja torrado lá. Yes. Quero ver se ele aguenta. Quero ver se ele aguenta, né? Se ele aguenta sempre. Aí eu aproveito para fazer o convite, professor Januzzi, para quando um dia o senhor vier aqui, eu terei a honra de levar o senhor numa cidade que mora no meu coração aqui, que chama Santa Cruz, no Rio Grande do Norte. Eu tive o prazer de ser coordenador do curso do estágio supervisionado em odontologia lá, por 4 anos. É uma cidade, depois você olha lá, já levei várias pessoas da USP lá, uma cidade que é exemplo para o estado, do meio do sertão, uma cidade é como se fosse um oásis, porque quando você trabalha sério, meu amigo, a gente vai para frente. Professor, então, eu perdi a pergunta aqui. Não, tem uma outra. Tem uma do pergunta hidroxicloroquina, é essa? Não, essa daqui faz o seguinte. A minha esposa é assistente social da maior hospital do Recife. O que fazer para se proteger? Primeiro, se ela é assistente social, ela deve manter, primeira coisa, distância de no mínimo 1 metro dos outros pacientes. Paciente que tiver qualquer sintoma de doença ou de síndrome gripal, que a gente vai até depois passar aqui quais são, ou qualquer outro sintoma similar à doença, ela deve proteger o paciente e eventualmente se estar protegida, né? Teoricamente, o Ministério da Saúde aqui diz, olha, o pessoal da frente, da recepção, mantendo a distância, como está em algumas farmácias agora, já tem uma faixa para você fazer o pedido à distância, né? A pessoa que está lá do outro lado do balcão está a uma distância eventualmente suficiente. Na minha concepção, se todas as pessoas que trabalham com o público, principalmente de um público que tenha a possibilidade de ter algum tipo de doença nesse momento, principalmente a Covid ou uma síndrome gripal qualquer, deve estar protegido, mesmo que seja ele, pessoalmente, com uma máscara simples cirúrgica. O importante é que o protocolo do Ministério da Saúde diz, o paciente chegou com um sintoma, você protege, você fecha o paciente com a máscara. Ele vai ser isolado. Então, você põe a máscara no paciente com sintoma e coloca ele numa sala de espera sem ar-condicionado, janela aberta, porta fechada, para que exista ali dentro uma situação de não contágio. Tá? Então, a gente vai entrar nesses pontos técnicos daqui a pouco. Importante entender que a Covid-19 ela é uma doença de alta transmissibilidade. Tá? Sim. Mas que, entretanto, 80% das pessoas que se contaminam têm sintomas leves ou são assintomáticos. São sintomas gripais leves, não característicos, né? Não específicos da Covid,
ou são absolutamente sintomáticos. Isso não quer dizer que eles não estejam contagiando. Esse é o grande problema. E só 5 a 10% dos casos é que tem sintomas graves de síndrome respiratória aguda, tá? Que em português tem esse nome, que em inglês tem o nome de SARS. Por isso o nome do vírus SARS-CoV, SARS, síndrome, né? Aguda respiratória grave, né? COVID do coronavírus 2, por causa da mutação. Outra Meu coisa amigo, bem interessante, peraí, só um viu? instante. Você falou do problema respiratório. Meu amigo, colegas dentistas do Brasil, da América Latina, da Europa. Eu senti num dia, aqui antigamente o pessoal do estrangeiro não vai entender o que eu vou dizer. Aqui ele tem a história do bichinho do ran-ran, né? Um dia, no outro dia começou uma tosse, no terceiro dia desmaiei. Muita tosse, eu não conseguia, meus amigos, eu não conseguia, parecia que eu estava anestesiado, meu tórax, eu com o nariz desse tamanho,